Olá, estamos começando o nosso Estúdio Tati, edição de final de semana. E hoje, como todos os nossos programas, sempre um grande convidado. E o de hoje é esse aí, ó. Edmo Bernardes é jornalista e publicitário. Atua no setor de comunicação há 45 anos. Cursou ensino superior na Universidade de Ribeirão Preto. Como publicitário, atua desde sempre na Diálogo Propaganda. Através dela, firmou parceria com a Salles Interamericana, atual Publis, entre 1980 e 1987. Nos mesmos moldes, também com a McCann Erickson, atual W. McCann, no período entre 1993 e 1995. Escreveu em diversos jornais e revistas de Ribeirão Preto. Há 24 anos, tem um talk show semanal, onde entrevista pessoas sobre os mais diversos temas, sendo vinculado nas TVs Bandeirantes, Clube, Tati e Tati-In, na região de Ribeirão Preto. É colunista da CBN Ribeirão com a coluna Multimídia há 12 anos e mantém um blog com informações variadas. E para entrevistar o nosso querido Edmo Bernardes de Souza, o Edmo Bernardes de Souza, nada mais, nada menos do que o meu querido Rodrigo Gardi. Vamos conversar com o Edmo, não? Bater um papo hoje, né? Prazer e uma honra estar aqui contigo mais uma vez, professor. Edmo, obrigado pela participação aqui no programa. E eu vou fazer a primeira pergunta para o Edmo que eu faço para todos os convidados que vêm aqui no programa. Chegou no programa, eu já faço a mesma pergunta. Quem é Edmo Bernardes? Bom, eu que sou grato pelo seu convite, mais uma vez, me sinto muito honrado, falo de novo e falarei tantas vezes forem necessárias. Gardi, obrigado, um abraço para o seu pai, de quem eu sou fã e admirador, uma das pessoas mais lúcidas que passou pelo PROCON em Ribeirão Preto, eu não tenho dúvida disso. E tive o prazer de entrevistá-lo também. Bom, um jovem que perdeu o pai com 11 anos de idade, perdeu a mãe com 15, não sem posses, sem propriedades, mas com o irmão mais velho, Avião, que assumiu a ponta do convívio familiar, do sustento familiar, com outro irmão mais velho, médico, um gênio, da qual eu tenho muito orgulho dos meus dois irmãos, e que fui convocado pelo meu irmão mais velho, em 1978, a entrar dentro desse mercado sem nunca ter entendido nada, sem faculdade, sem absolutamente nada. Foi aí que eu entrei na faculdade, né? No mercado de comunicação, onde já existia Diálogo Propaganda desde 1974. Então, hoje nós estamos fazendo 50 anos, nesse ano de 74, da Diálogo Propaganda. Com certeza, a agência mais antiga de Ribeirão Preto, a Laerte trabalhou lá com a gente, teve por um período lá conosco, e muitos outros publicitários que a gente formou em Ribeirão Preto, com muito orgulho, e atravessando esse mercado publicitário que, como tudo na vida, existem e acontecem as transformações, né, Degrande? Sofrendo, para atualizar, ralando para atualizar, que essa moçada vem voando por aí. Mas esse é o Edmo, trabalhador, dedicado, pesquisador, empenhado. Aliás, eu vou dizer que eu vou repetir uma frase do Márcio Bernardes. Ele falou assim: esse aí não tem medo do trabalho. E eu não tenho medo do trabalho. Ô Edmo, eu quero conhecer um pouco mais, na verdade, acho que é uma curiosidade de todas as pessoas que acabam nos vendo e nos ouvindo, o interesse de conhecer a sua infância, a sua adolescência, para entender como foi a sua construção até chegar num publicitário, até desenvolver um caminho, desenvolver uma carreira. Então, como que foi o Edmo na infância e adolescência e em que momento houve essa mudança de chave? Falar assim, olha, a partir desse momento, a partir desse acontecimento, eu tenho que tomar um rumo na vida, eu tenho que crescer. Vivi uma infância normal, como qualquer pessoa, que estudava no grupo, que não existe mais grupo hoje, no ginásio, que não existe mais ginásio hoje. Uhum. A partir do colégio, sem pai e sem mãe, houve um desinteresse, vamos dizer assim,
nas coisas. Eu acho que foi muito importante a perda do meu pai e da minha mãe para mim. E aí, puxado pelo Márcio, puxado por ele, que era e continua sendo, eu acho que o meu exemplo do Márcio é o seguinte: se você tiver alguma coisa para dar certo, entrega na mão do Márcio, que tudo que ele põe a mão dá certo. Esse é o meu grande orgulho, é saber da produtividade, do desenvolvimento, da capacidade que ele teve. E nessa capacidade, quando ele percebeu um Edmo meio desintegrado, estudando no Otoniel Mota, como todo mundo, nunca sem nenhuma reprovação, nenhuma segunda época na nossa época, desse tempo, né, Degrande? Mas ele sentindo esse desinteresse, eu cheguei a prestar odontologia no primeiro ano da FUVEST, em 1976, mas não tinha nada a ver, graças a Deus eu não passei, graças a Deus eu não entrei, e puxado pelo Márcio, aí sim eu comecei a me interessar, aí sim a gente começou a entender, compreender o mercado, mergulhar no mercado, passando por todas as camadas e fases e departamentos de dentro da agência, financeiro, distribuição de material, que naquela época era tráfego, nem sei se existe até hoje, ideias, criação, planejamento, atendimento. Fiz de tudo um pouco, para poder, então, decididamente achar que tinha jeito para o negócio. O Edmo, ele é meu companheiro de Otoniel Mota. Nós fizemos Otoniel Mota na mesma época. Eu também fiz o vestibular em 76 para medicina, só que eu passei, né? Só que eu não fui fazer o curso. Graças a Deus, a língua portuguesa, a publicidade, a comunicação agradece essa reprovação. E eu não fui, não quis saber, uma bronca de família por conta desse negócio. Mas aí depois eu encontro o Edmo. Eu, naquela época, fui trabalhar na Múltiplos, né? E o Edmo estava lá na Diálogo. Então a gente era, entre aspas, concorrente, né? Mas concorrente de uma época em que a publicidade valia muito. Mas valia muito o quê? Não o jogo do computador, mas a ideia. O brilhantismo da ideia. As ideias brilhantes, os comerciais bem sacados, as coisas bem feitas. Isso morreu, né, Edmo? E aí, eu queria que você contasse essa evolução ou involução, né? Vamos imaginar assim, da publicidade. Aquela publicidade de gênio para uma publicidade hoje de máquina. Eu acho que a gente vai falar muito disso, eu acho que nós vamos ficar aqui todo o tempo nesse tema. Mas eu só gostaria de falar da Múltiplos, porque o Fernando Barbosa e o Augusto Balieiro, o finado Augusto, um grande amigo, a Ana Vera, que veio a casar com o Augusto, era redatora da Diálogo. Exatamente. Então, ela era nossa funcionária, pois foi trabalhar com o Augusto, mas a gente é da época que, anterior a gente, só tinha o Geraldo Guzmão, a GG, que com a morte dele, nós herdamos, inclusive, a conta da Balbo, que era a terceira maior consultora do Brasil, ninguém sabe disso. Terceira maior consultora em construção civil do Brasil. E, naquela época, tinha a Impacto Propaganda, do Severo, do Renato Cavalcante, tinha a Diretriz, do Jovino Campos, Domingos Leone, Ivan Caires, Ivan, que é meu amigo até hoje, há muitos anos em São Paulo, e a gente mantém contato até hoje. E aí depois vieram surgir outras, e que a gente antecedeu e teve o prazer disso. E a gente viu, a gente falou nas transformações, né? A gente colocou o primeiro computador em 1994. Então, a gente já passou de 78, eu passei 16 anos de 78 a 94, nessa ideia que o Degrande está passando, do gênio. Para você ter uma noção, em 1980, o Luiz Salles, que era primo do Mauro, para mim, o maior gênio da publicidade brasileira, da comunicação brasileira, Mauro Salles, eles queriam, o Luiz assumiu o sindicato das agências de propaganda do Estado de São Paulo em 1980 e veio a Ribeirão procurar pelo Márcio para abrir uma delegacia do sindicato das agências de propaganda do Estado de São Paulo. Ou seja, em 1980 nós vamos procurar profissionalizar essa categoria. 1980.
deixar de ser uma coisa mambembe, bem lúdica, mas vamos começar a profissionalizar isso. Junto a isso, o Mauro Salles criou ou chegou à conclusão que o Brasil era muito grande. Eu falo gênio porque foi o cara que inventou o Jornal Nacional, o Jornal o Globo, o cara que fez a fusão e a viabilização da Ambev. Eu contar a história do Mauro aqui, e eu tive o prazer, por 8 anos, de poder conviver com eles. Porque o Mauro achou que, como o Brasil era muito grande, tinha que ter uma agência de propaganda em cada capital do Brasil, da Salles. Em vez de montar uma agência da Salles, ele fazia uma associação. Só que tinha um lugar, uma região que não era a capital, que era o interior do estado de São Paulo, e que era o segundo mercado de publicidade do Brasil. Primeiro a Grande São Paulo, segundo o interior de São Paulo. Ele falou, eu tenho que ter uma agência no interior de São Paulo, e essa agência fomos nós. E eu participei 8 anos, tem foto aí, dessa época de convivência com eles, e a gente via assim, a criatividade de Grande era o pulo do gato. O cara que criava, tem uma foto minha também com o Washington Oliveto aí, para mostrar para vocês, você tinha gênios, os caras faziam o sutiã da Valizer, os caras faziam o tio Suquita, o garoto Bombril, os caras faziam genialidades dentro da comunicação, e aquilo vendia, aquilo tinha valor, aquilo tinha significado, aquilo tinha conteúdo, mensagem. Era um agregado para quem fizesse aquilo, uma coisa anormal. Então, aquela criatividade tinha um peso fantástico até surgir a época digital mais forte, que foi 2006, 2007, 2008, começou a ficar mais forte a época digital, e aí começou a perder o valor. A criação começou a perder o valor e sumiu, acabou. Não existe mais criação. Se você falar para mim que você viu alguma criação... Aliás, agora, recentemente, teve uma, né, do Burger King, né, com o Kid Bengala. Uhum. E você viu no que deu. Né? Em 24 horas, a campanha estava fora do ar. E com 2,5 milhões de visualização, uma campanha que foi vinculada somente pela internet, vale lembrar, e que, por conta da pressão social... confundiram, né, a questão dele como o ator que estava fazendo determinada campanha com o trabalho que ele já tinha feito há alguns anos. Foi uma loucura essa campanha da Burger King. Agora, em conversas informais, eu escutei muito falar que o mercado publicitário acabou se prostituindo pelo número de pessoas que acabaram entrando no mercado. Eu quero saber de você, Edmo, se isso é um mito ou verdade, porque eu escutei muito falarem que, com o desenvolvimento das faculdades, publicidade e propaganda, com o número de pessoas dentro do mercado, acabou criando uma concorrência não por ideias, não pela criatividade, mas por preço. E aí acabou se desenvolvendo, eu vou utilizar a palavra, prostituiu o mercado de publicidade e propaganda pelo número de desqualificados que tinham no mercado na época. Eu não vejo assim, né? Eu acho que o fato mais relevante de você ter uma quantidade de publicitários grandes, um número grande de publicitários no mercado, é porque a publicidade era a segunda opção de todo mundo. É igual o Santos, é o segundo time do palmeirense, do corintiano, do São Paulino. O Santos é o segundo time. Se você pegasse, né, hoje eu não sei mais, mas o sujeito que queria fazer medicina, e se você não fizer medicina? Publicidade. O sujeito que queria fazer jornalismo, publicidade. Isso era publicidade. Educação, publicidade. Então, era a segunda opção de todo mundo. Aí você já criava uns 100 números de publicitários dentro do mercado. Agora, me diga uma coisa. Dentro da medicina, que o professor Degrande, nós tivemos um quase futuro médico aqui do lado, dentro da enfermagem, da educação física ou de qualquer lugar, o talento de qualquer profissional alguma vez pereceu dentro da área por ter muita gente? Não. Dentro daquele segmento. Então, não, hoje tem, ontem tinha, hoje nós temos muito mais atividades, muito mais expertises, muito mais profissões, especializações,
E continua a demanda, continua demandando, o mercado continua demandando. Claro que você tem que adaptar, aprender, estudar, senão você fica. Isso não tenha dúvida disso. Você vai ficando e fim de papo. Então, eu não acredito que a quantidade possa ter deteriorado. Eu vejo de outra forma. Em primeiro lugar, o socialmente correto acabou com a criatividade. Sim. Isso é o primeiro ponto pacífico. Isso é só você ler o Washington Oliveto, Nizam Guanais, Roberto Justus, as colocações deles. Então, quando você vê lá no canal Viva, a escolinha do professor Raimundo, e que no final está escrito assim, este programa representa situações que à época era possível falar, mostrar, Eram permitidos, né? permitidos, etc, etc. Por quê? Porque aquele programa hoje não ia para o ar. Eu não sei como é que o Pânico, na hora do almoço, está no ar. Eu confesso para você que eu não sei até hoje como é que aquele programa está no ar. Porque fala que nego é ruim, que o negão, que o não sei o quê. Eu confesso para você que eu estou assustado daquele programa estar no ar até hoje. Aí como é que você quer que o publicitário, com exceção do caso do Burger King, que nesse caso, para mim, perdeu a mão. Isso aí é um erro da empresa e um erro da publicidade, do comunicador, do criativo, de quem quer que seja. Erraram, perderam a mão. Porque era sabido que não ia dar certo. Era nítido, né? Diferente do caso da Elis Regina com a Volkswagen o ano passado. Sim. Isso é diferente. Se quiser, a gente comenta até esse caso da Elis Regina com a Kombi, com a Volkswagen o ano passado, porque é muito particular também. Mas você não pode falar mais nada. Se você falar que o tio Suquita subiu no elevador com uma adolescente de 12, 14 anos de idade, o que é isso? O tio Suquita olhando para a menina, ela olhando para o tio Suquita, o que é isso? Assédio sexual, você não veicula aquela campanha. E ela não tem um conteúdo agressivo, ela não tem um conteúdo, e sim divertido. A intenção era divertir. Funcionou na época, deu o ibope que deu o status que deu, mas hoje não veicularia. A menina de 12, 13 anos do primeiro sutiã da Valizer, imagina a exposição sexual, que os órgãos, as entidades iam falar que aquilo era hoje, e não sei o quê, e, no entanto, aquela premiação, e que foi concorridíssima, aquilo naquela época que o Washington Oliveto que fez, por sinal, ganhou de prêmios com aquilo, em Cannes, e tudo que é lugar que possa ter. Então, eu acho que o politicamente correto acabou com a criatividade na publicidade. A criatividade, não com a publicidade. O politicamente correto é muito difícil você deixar de fazer uma brincadeira. Você que é publicitário, como é que você não vai fazer uma brincadeira, uma sacada, com um palhaço, com um equilibrista, com alguma coisa que você possa entreter o público? Aquele moço, aquele garoto Bombril, quantos anos aquilo ficou? O baixinho da Kaiser, quantos anos aquele baixinho da Kaiser ficou? Umas coisas com aquela mulherada, aquele mundo de bunda que o baixinho da Kaiser passava no mercado de cerveja, ao lado dele, aquelas mulheres maravilhosas. Hoje não veicula, porque aquilo é exposição de mulher, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, no entanto, eu vou deixar para o professor de grande hora que ele quiser, ele responde, a FUVEST divulgou a lista de livros para consulta do vestibular de 2025 e 2026. 100% autoras femininas. Não tem um escritor masculino, mas nem Gonçalves Dias, nem Monteiro Lobato, nem Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, nenhum. Zero. 100% mulher. Eu me dou o direito de perguntar por quê. Essa é uma pergunta, né? Então é questionável esse mercado. E aí, se não tem mais criatividade, aí vem a tecnologia. ChatGPT, GPT, aí você tem tantos outros aplicativos fazendo texto, fazendo logotipo. Logotipo. Você põe lá no aplicativo e faz o logotipo. Para que publicitário? Se eu não posso falar, se eu não posso brincar, se eu não posso fazer mídia, porque até os aplicativos fazem, para que o publicitário? O publicitário acabou, a propaganda acabou.
Hoje você vai ver aí na sua televisão, só hoje, só amanhã, não perca nesse sábado e domingo, promoção sexta, sábado e domingo. Na segunda estaremos abertos até as 22 horas. Faça sua matrícula até o dia tal. É a única coisa que você tem na televisão hoje. Não tem mais nada na televisão, com raríssimas exceções. E eu quero aqui lembrar o telespectador que ChatGPT, GPT, né? Os aplicativos de logotipo, etc. tal, tomem cuidado, não tem exclusividade. Você alimenta de informação aquela inteligência, ela pode, por semelhança, fazer a mesma logomarca para uma outra empresa num outro estado do Brasil. A hora que você acordar, que você já pôs o nome da empresa, pôs o logotipo, já tem um registro dessa marca. Ninguém se atenta a isso, ninguém se preocupa com isso. Então, acabou a criatividade, acabou o publicitário. Aliás, é uma coisa interessante que você está falando aqui, e eu estou fazendo uma viagem no tempo. Claro. Né? Quando a gente na agência ia visitar um cliente, ganhar um cliente, e eu era redator e fui diretor de criação de uma agência, o Augusto, né, sempre me levava e dizia, vamos fazer a pegada. Porque era a pegada que a gente vendia a pegada. E eu estava lembrando aqui, eu fiz um comercial uma vez para a BASF, que não foi para o ar, porque eles mudaram, mas ela foi aprovada. Hoje ela não iria ao ar. Era uma moça fazendo striptease, né? Ela estava de costas, e ela vai tirando a roupa, e foi tocando aquela música, e de repente ela vira. Na hora que ela vira na frente da câmera, ela está com aquela fitinha, a fita da BASF, lembra da fita cassete? Ela põe a fita bem ali na área de litígio, e a gente vinha, prefiro as virgens, né? Fita virgem da BASF. Isso hoje não iria para o ar, porque eles iam falar que nós estávamos explorando a mulher, mas a brincadeira era, prefira as virgens. Essa era a pegada. Mas não pode mais. Mas como vamos fazer isso hoje? A gente não pode. Nós tivemos muitos anos a publicidade da Caninha Jamel. Ela foi herdada pelo Márcio, pela agência da Airpro, empresa Ribeirão-Pretano de propaganda, que era o Reinaldo Turella, e que fizeram, na época, a TV Tupi, a primeira divisão de publicidade que só tinha propaganda nacional, via satélite, e eles fizeram o primeiro corte para o interior de São Paulo. E tinha essa empresa Ribeirão-Pretano de propaganda que vendia exclusividade na TV Tupi. E a gente fazia Caninha Jamel, tudo filme, 16mm ou 32, né? E eu estou me lembrando, me ocorrendo aqui, tinha uma piscina e passava ao fundo da imagem da piscina, aparecendo na piscina as pessoas, uma mulher absurda andando em volta da piscina, e o locutor falava, boa, boa mesmo. Aí cortava e mostrava a garrafa de Caninha Jamel. Caninha Jamel. Eu tenho a impressão que essa não iria ao ar hoje. Não ia. Eu tenho isso, eu tenho guardado, eu tenho nos arquivos da agência, eu tenho essas coisas dentro do arquivo para você ter uma noção. Meu pai comenta muito isso, inclusive no campo da comédia, ele fala, vocês não conheceriam nunca Golias, Costinha, se vocês estivessem no mundo de hoje. Se eles estivessem no mundo de hoje. O Costinha, na escolinha do professor Raimundo, que foi no fim da ditadura militar, o Degrande, nós vivemos mais isso aí, foi no fim da ditadura militar. A censura estava muito mais frouxa, não tinha muito aquele certificado que emitia antes da novela, Ministério da Justiça. Assinado pela divisão de censura. Pelo censor, pelo censor, assinado pelo censor e tal. O Costinha cansou. Quem assistiu o professor Raimundo, escolhendo o professor Raimundo, e vê um episódio com o Costinha, ele conta a piada, ele olha para o Chico Anísio e fala assim, será que essa vai? Porque, dependendo, cortada no ato, não tem a dúvida. Então, um show do Ari Toledo, hoje talvez ele não faça mais show. Não sei se o Ari Toledo ainda faz show, porque provavelmente é o cara que mais bobagem falou dentro de um show, com toda tranquilidade, com toda liberdade, sem
forçação de barra, quem não quiser não vai ao show do Ari Toledo, mas é um cara que foi o cara que mais besteira falou desse mundo dentro de um show. Eu acho que hoje, se ele fizer um show, eu acho que deve ser uma loucura, deve ser um... Mas tem uma coisa que eu percebo dando aula. Eu acho que isso vale aqui para fazer uma pergunta para você. A nossa geração, quando eu falo a nossa, porque nós somos da mesma geração, né? O Gard já é um pouquinho mais novo do que a gente, mas ele também viveu isso. Mas a nossa geração era a geração da linguagem subliminar. A gente tinha que pegar o que estava subentendido, não o que estava claro. Tinha um nome isso, chamava sacada. Sacada. Qual que é a sacada aí do lance aí? Eu acho que isso acabou. Hoje, ele é direto. Se você jogar o subliminar, as pessoas ficam olhando e elas não compreendem. A publicidade não perdeu muito por conta disso? Então, eu olho que fazia parte daquele equilíbrio de opções que se fazia dentro da criação. Né? Você poder trazer essas brincadeiras, deixar subentendido, né? Subentendido, desculpa, não é subentendido, subentendido, fazia parte do jogo, era parte da brincadeira. Se colar, como é que chama hoje quando você posta um negócio no Instagram, no Facebook e viraliza? Quando viraliza, vixe, todo mundo comemora. Naquela época, se o pessoal pegasse aquelas sacadas, as brincadeiras, subliminar, essas coisas todas, poxa, você atingia o seu objetivo e o cliente ficava satisfeito. Por quê? Porque viralizava de outra forma naquela época. E nós conquistávamos resultados e ganhávamos clientes. Como você ia fazer prospecção com o Augusto, você chegava lá e falava assim, ó, sou eu que fiz essa... Ó, deixa eu te contar, em 1986 eu estava ainda associado à Salles, foram 8 anos lá na Salles, depois 2 anos na McCann Erickson. Eu queria pegar a conta da Ribeirão Diesel aqui em Ribeirão Preto, um grupo extremamente importante, sólido, enfim. E hoje você tem um Google que sentado você dá 200 informações. Na época, eu fui no Banco da Salles. O que era o Banco da Salles? O Estadão, a Folha, Diário Popular, Gazeta Esportiva, o Globo, né? Era o Dia, eram os jornais. A clipagem eram os jornais. Então, eu cheguei lá e falei assim, escuta, eu queria um pouco de mercado de caminhão. Não tinha carro naquela época, era o caminhão, Ribeirão Diesel, né? Pô, o cara foi no banco de dados da Salles lá, me deu uma pasta desse tamanho do que se fazia em termos de publicidade de caminhão nos últimos 5 anos, por todas as marcas de caminhões. Pô, peguei aquilo, comi aquilo e fui fazer uma visita para o empresário. Não deu outra. Fiquei 35 anos trabalhando para o grupo. 35 anos eu trabalhei para o grupo. Quer dizer, o banco de dados era diferente. Hoje é de outra forma. A informação era diferente, mas você tinha que mostrar que você é bom. Se você estuda para fazer perguntas, você me falou, quando você vai entrevistar alguém, porque você é bom. Porque a grande maioria desses jornalistas, que é outro problema que nós podemos falar, porque na nossa época, você não era publicitário, você tinha que ser jornalista e publicitário. Se você fosse só jornalista, você ia morrer de fome, se você só publicitário, você morria de fome. Então você tinha que ser os dois e exercemos a vida inteira os dois. O Degrande e eu, e outros profissionais. Né? Hoje não, hoje você leva separado. Mas aí a questão financeira, a queda de audiência, a queda de leitura, o mercado de informática, a internet, com tudo isso, está fazendo o quê? Salários, piso de categoria. Piso de categoria, o que você consegue? Profissionais, eu não estou falando profissionais ruins, eu estou falando recém-formados. E o profissional recém-formado vai pegar hoje
o professor Sérgio Degrande, vai fazer uma entrevista com o Sérgio Degrande, ele não sabe nem por onde começar, nem quem é o Sérgio Degrande. Se eu sou editor, chefe de reportagem no veículo e digo, Paulo, vá fazer uma entrevista com o Sérgio Degrande para o jornal não sei da onde, da televisão, da rádio, não sei da onde. O cara não se limita a se conhecer, não quer saber, não tem experiência, não tem conhecimento. Eu pego esses locutores esportivos hoje, está dando uma raiva assistir uma transmissão esportiva na televisão, porque nego não gostava do Galvão Bueno, mas o cara era inteligente, o cara conhecia o mundo inteiro. O cara tinha know-how, conhecimento, pesquisava, estudava. Hoje você pega esses caras transmitindo um jogo de futebol, dá raiva, vôlei. Vôlei é uma loucura. E eu adoro vôlei, até por questões particulares, amo de paixão, um horror tá a televisão, a informação, a notícia, fora a parcialidade, que nem se entra no detalhe. Então, eu disse isso porque, através de uma clipagem de jornal, eu passei a entender o mercado de caminhão e peguei um cliente que ficou comigo 35 anos. Mas sabe o que é engraçado? O Edmo falou a respeito da leitura e toda a fala que ele estava fazendo, eu fiquei aqui pensando também nessa questão do emburrecimento. E me aconteceu, na semana, uma situação que eu falei assim, poxa, o que a falta da leitura não faz para uma pessoa? Eu fui questionado, porque eu estava falando de uma alimentação do Nordeste, que é peculiar no Nordeste. E tudo mais. Só falar em leitura, vou pedir para o professor Sérgio Degrande não furar o meu rim, porque eu estou programando com o Luiz Puntel uma entrevista sobre esse negócio dos livros da FUVEST. E ele que é super Entrevista inteligente polêmica, e amigo do Puntel também, como eu, só estou pedindo para ele não furar meu rim, que eu estou programando uma entrevista com o Puntel a esse respeito. E aí eu me surpreendi quando, na hora que eu fui falar, e eu fui falar com conhecimento, a pessoa chegou e falou assim, você não pode falar isso. Você não pode. Aí na hora eu assustei, eu falei, poxa, o que eu errei então? Peraí, vou fazer a minha leitura, vou pesquisar. Fui e pesquisei. Falei, olha, os pontos que essa comida peculiar ela é utilizada, é essa no Brasil. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu não sabia. Eu falei assim, então, é a falta da leitura que tá fazendo com que as pessoas acabem agredindo, sem querer agridem o conhecimento da outra. Deixa eu te contar uma coisa. Em agosto do ano passado, toca meu telefone, um número de São Paulo, não sei quem é. Atendi, eu atendo todo mundo, retorno para todo mundo, eu não tenho nenhuma dificuldade com telefone, WhatsApp, etc. e tal. Era da TV1 de São Paulo. TV1 é uma produtora, hoje chama produtora de eventos. Mas, na época, era uma produtora de vídeo. Sérgio Mota Mello, TV Globo, correspondente internacional, famoso. Começo de carreira dele, estava uns 5 anos na Globo, falou que vou ficar nisso aqui, e montou essa produtora de vídeo chamada TV1. Com o passar do tempo, não dá para você viver de fazer comercial para televisão hoje, cada vez menos, né? Ele virou uma produtora de eventos. Então, eles são contratados por grandes empresas para fazer eventos corporativos. Um Rock in Rio é um evento corporativo e existe uma produtora de evento por trás de um Rock in Rio. Bom, e aí a pessoa virou e falou assim, olha, nós vimos um podcast seu e nós queríamos saber da possibilidade de você fazer um videocast para Bayer. Eu falei, uau! Opa, uau! Eu estou dentro. Eu não sei o que é, mas estou dentro. Olha, o ano passado nós fizemos uma série de 6 videocasts para Bayer. E tem um ator que apresentou. A Bayer escolhe os temas, então, novas culturas de milho, de soja, o que eles vendem, né? Novos inseticidas, pesticidas, sei lá, tudo o que eles vendem. O centro de tecnologia deles é um absurdo, é um negócio em Uberlândia que eu fui lá, eu nunca imaginava um negócio daquele porte. E esse apresentador não vai poder fazer a nova série de 6 videocasts. E nós vimos o seu podcast, você topa aí? Topo. Não perguntei quanto ganha, nem absolutamente nada. Marcou-se dia, hotel, transporte, etc, etc. Fui para Uberlândia. Fiquei lá 3 dias. Cada videocast tinha 1h15. Mas para você chegar nessa 1h15, imagina, né?
Então, começou o videocast, o diretor, produtor, aquela galera toda atrás, super profissional. E o cara virou para mim e falou assim, ó, firme, as perguntas estão aí que você tem que fazer. Esse é o fulano, você olha para ele, pergunta, aquele pergunta, aquele pergunta, esse pergunta. Fiz o primeiro. Pergunta. Aí o cara virou para mim para o segundo, falou assim, você podia soltar mais um pouco. Estava engessado, né? Ué, mas ele mandou eu ficar engessado. Você obedece o diretor, ué. Ué. Bom, enfim. No sexto, eu estava parecendo o Golias, o Costinha, o Arrelia. Você não tem noção que eu estava fazendo no sexto videocast. 3 dias em Uberlândia, muito bem pago, tudo certinho e tal. Bom, esses videocasts são para agricultores, professores universitários, não é público. Eles disponibilizam para clientes, cooperativas, etc, etc, etc. Passou uns 3 meses, lá para novembro, dezembro, me liga uma mulher lá da TV1. Queria dizer para você que, em primeiro lugar, você estava sentado curvado no começo do vídeo. Eu falei, ixi, estava mesmo. Eu percebi. E aí depois, quando eu vi, eu já endireitei o treco assim, e do segundo em diante foi endireitado. Mas você presta atenção no que as pessoas falam, né? Eu falei, olha, é o mínimo, né? aí que você pensa o seguinte, o ator fazendo o videocast, o ator, ele é ator, ele interpreta. O ator interpreta. Então você dá o script para o ator, ele decora e manda ver. Foi assim que eu fiz o primeiro videocast, dos 6. No segundo que o cara falou para relaxar, eu falei, parei, é para relaxar? Aí você começava a falar. Aí eu tenho alguma cultura de tantos programas de televisão, tantas entrevistas, tantos segmentos, anos, né? Tantas jornadas, e tanta... Vou fazer 46 anos, de 78, vou fazer dia 3 de agosto, dentro do mercado. Aí você botava cacos, colocações, e o cara lá entrava, tinha um sujeito via satélite, ele entrava, falava alguma coisa, eu falei, te provocou. Além de brincadeiras, perguntas fora do script. Sim. Aí a mulher virou e falou assim, foi sensacional, os caras estão apaixonados. Mas eu falei, então, é jornalismo, é conhecimento, eu pesquisei para ir para lá. Eu lá sei como é que planta milho, eu lá sei que soja, eu lá sei que bicho que dá no milho, que o sol que bate na planta. Fiz a tarefa de casa, né? Fiz a tarefa de casa. Aí fui lá, e aí agora, no começo do ano, me ligaram lá da TV1 dizendo o seguinte, ó, está tendo uma queda de safra, de produção, diz que o resultado desse ano não vai ser bom na agricultura. Não sei, não manjo disso. E foram cancelados os videocasts do primeiro semestre. Se voltar no segundo, você vai fazer, de tamanho que for o negócio. Então, você tem que entender que você tem um conteúdo a oferecer, seja ele na internet, na televisão, no rádio, no jornal, e saber trabalhar esse conteúdo. Não adianta você não ter uma prioridade de informação, de formação e o conhecimento para você poder oferecer isso para o público, que não vai ser vendido lá na frente na hora que a gente apresentar esse programa. Bom, eu vou ter que chamar um rápido intervalo. A gente está batendo papo com o publicitário Edmo Bernardi, bom demais. A gente vai para um super rápido intervalo. Na sequência, vamos bater mais papo ainda. Você sabia que para curtir o carnaval com mais fôlego e mais saúde, é preciso investir na hidratação? Vale investir em sucos naturais, em água de coco, mas nada substitui uma água fresquinha. E se você gosta de ingerir bebidas alcoólicas, é ainda mais importante fazer a hidratação de forma correta. Com a ingestão de álcool, se perde mais líquidos do que se ganha. Por isso, o fulião que bebe muito corre o risco de desidratação e da temida ressaca. No dia a dia, recomendado é ingerir no mínimo 2 litros de água. Mas se você vai cair na folia, intensifique essa quantidade. Então,
Beba bastante água e curta esse carnaval com pique total e esbanjando saúde. De volta no nosso estúdio Tati, final de semana, hoje batendo um papo com o super publicitário Edmo Bernardes, batendo um papo aqui com a gente. Edmo, você estava falando no bloco anterior sobre estudar aquilo que ia ser feito. Nós tínhamos que fazer isso na publicidade. Eu, por exemplo, sou um sujeito urbano e cá entre nós odeio o campo. Você gosta do asfalto? Não, cheiro de merda de cavalo, eu tô longe. Pisar na terra, nem pensar. Nem que a vaca tussa. Perereca é uma coisa... Nada. No máximo vou lá, pesco, mas assim mesmo, se ficar muito cheiro, eu vou embora para casa. Aí eu me lembro que lá na publicidade, um cliente uma vez pediu um calendário agrícola. E é lógico que o Augusto chegou para mim e falou, se vira. Eu não sei, como você falou, eu também não sei o que nasce onde. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui na Secretaria da Agricultura e tinha lá o representante, que era o agrônomo. O cara me deu um calhamaço de coisas. Eu falei, Virgem Maria. Ele me explicou mais ou menos e vamos fazer o calendário. Rapaz... Eu fiz o raio do calendário, cheguei para o Augusto, falei, Augusto, isso aqui não passa nem aqui nem na China, porque eu não entendo nada disso aqui. Entregamos para o dono da empresa, o dono da empresa falou, nunca vi um calendário tão bem feito na vida. Olha. Cara, eu comecei a rir, porque eu não entendia nada, não sabia nem o que eu estava escrevendo. Mas escrevi porque o agrônomo me falou o que era. Então, era isso que a gente fazia. A gente não entendia porcaria nenhuma, mas ia fazer. Pelo menos era fuçado. Publicidade era fuçar. E aí? E eu atendia, como você, caiu no colo Agropecuária Neoviário, Destilaria Galo Bravo, quando era Destilaria Galo Bravo, 1979, 1980, Voto Fértil de Votuporanga, Sementes Boa Safra, Conte Brasil, tudo passou dentro do escritório. E cada hora é uma enxadada, uma minhoca, uma enxadada, uma minhoca. Não adianta, você tem que dar enxadada, senão você não pega a minhoca. Aí para você pescar. Não tem outra solução. O cara chega, o cara vem se informar, o cara vem dizer, agora, com essa... politicamente correto, que deixou de ter criatividade, você não precisa estudar mais. Vou dar um exemplo sobre mídia hoje. Você pega um grupo Tati, por exemplo, que tem Rádio 79, o Degande falou agora há pouco de multiplataforma. Então, Rádio 79, Rádio Difusora, Nova Brasil, TV Tati, Tati In, Portal TH+. Faltou alguma coisa? Muito Difusora. bem. Difusora. Facebook, YouTube, Instagram. Na nossa época, nós comprávamos o Ibope. Tinha que comprar o Ibope. O Ibope falava, esse programa aqui tem X de audiência, quem assiste é homem e mulher, menino, jovem, estudante, universitário, não universitário, etc. Tal. Hoje não adianta você comprar o Ibope mais na televisão. Por quê? E nem estudar. Não estude mídia. Porque o contato da TV Tati sabe muito mais de mídia do que eu. E por que ele sabe? Porque ele tem expertise, ele tem experiência. Então, um exemplo, ele pegou a farmácia do seu Joaquim. Ele pôs a farmácia do seu Joaquim na multiplataforma da Tati, um comercial aqui, dois posts aqui, dois banners aqui, um VT aqui e um spot aqui, e foi indo e deu um tremendo do resultado. Como é que eu vou conhecer a mídia Tati profundamente, mais do que esse cara que tem essa expertise? E isso vale para todos os veículos que têm multiplataforma. Quem não tem multiplataforma está enrolado. Porque você tem que vender aquilo, e aquilo como rádio, como jornal, como televisão, está despencando. Está despencando, está despencando. O jovem, ele não quer mais saber disso. O jovem ele vem vindo voando de outra forma, procurando isso. Então,
essa semana saiu uma pesquisa, uma empresa aí trabalha com pesquisas de varejo, ela abordou, fez um estudo com a RD Station. A RD Station é uma plataforma que, se você contratar, pagar por ela, pagar por mês, é uma mensalidade, ela te dá todas as alternativas e o que rola dentro do seu site, do seu e-commerce. Algumas informações você tem pelo Google, algumas informações você tem por uma plataforma de controle e outras só com o RD Station, que é um desses modelos que fazem. Bom, qual é o levantamento? Nós temos a mania de ir nos sites, vamos comprar 2 pares de meia e 4 aspirinas. Então a gente entra lá, no site tal, vê lá a aspirina, põe lá no carrinho de compras. Pega as aspirinas, põe lá no carrinho de compra. Aí já encheu o saco, eu mudei de ideia, seu filho te chamou, está lá no carrinho de compra. Muito bem. A RD Station começou a detectar todas essas compras que o consumidor deixa no carrinho de compra. Porque para você entrar naquele site e botar no carrinho, você já deixou o seu IP, você já deixou o seu telefone e, pasmem, hoje, no Brasil, só 99% dos smartphones têm WhatsApp dentro do seu telefone. 99% de quem tem smartphone tem WhatsApp. O que o RD Station recomendou para essas empresas varejistas? Manda um WhatsApp dizendo: ô Gardia, você procurou aqui 2 aspirinas e 4 par de meia? Ou 2 par de meia e 4 aspirinas, não me lembro o que eu pus lá no carrinho. Você deixou, você não quer rever, o que está acontecendo? Mandava um WhatsApp para essa pessoa. Tem nada a ver com o site, mandava pelo WhatsApp. Sabe quantas vendas o WhatsApp recuperou dos sites de varejo de quem tinha deixado na cesta de compras, no carrinho final de compras dos sites? 67%. Olha o tamanho do número de recuperação das vendas que o WhatsApp gerou. Então eu pergunto para você, você vai chegar e falar assim, então não adianta ter loja física? Adianta. Não adianta pegar o telefone e fazer um telemarketing? Adianta. Não adianta mandar mensagem? Adianta. Mas adianta também você ter o WhatsApp, mandar mensagem do WhatsApp, você ter essa plataforma para recuperar a venda, aumentou o leque. Ou você entra dentro do mercado como é esse mercado, ou vai pescar o professor Degrande com as restrições do Degrande. Mas aí, Edmar, é saber como fazer, né? Porque hoje eu até me deparei com uma situação também engraçada, porque o que eu vou perguntar para o Google? A pessoa me questionou. Como eu pergunto para o Google? Perguntando. Simples, fazendo uma pergunta. Agora, a pessoa vai saber interpretar também aquilo que ele tiver de informação? O que as pessoas precisam entender é o seguinte: o que é o Google? O que é uma inteligência artificial? Inteligência artificial assusta tanta gente. Tem que assustar em algumas situações, outras não. Outras não tem que assustar. Porque tudo que a gente guardava de memória, os números de telefone tinham 4 dígitos e nós decorávamos de cabeça. Aumentou para 5, para 6, 7, 8, com celular, pulverizou, celular fixo, não sei o quê, não dá mais para guardar. Cálculo como era feito. Usa agenda perfeitamente. O que é esses produtos? Eu falei agora há pouco do Chat GPT, falei agora há pouco de aplicativos que fazem logotipo. São inteligências que acumulam as informações que nós passamos para eles. O que você vai lá pesquisar, ele acumula. Alimentado, né? O que você vai lá, e eu estou buscando aqui onde comprar jacaré. Não sei se eu posso falar onde comprar jacaré. O jacaré não vende, né? Só carne de jacaré vende. Só a carne. Tá. Onde comprar jacaré? O que aparecer ali, o Google vai falar. Mas aí o Degrande foi também procurou. O Gard foi procurou, o Laerte foi lá e procurou. O Google vai falar, tem 4 pessoas procurando carne de jacaré, deixa eu começar a dar relevância nisso aqui. Não precisa fazer nada. Eles são sustentados por nós.
Apenas isso. E eles vão fornecer o quê? O que nós damos para ele. Nós damos liberdade de remarketing. Sim. Aí alguém foi procurar outro dia desse, numa taça de cristal, não sei quem foi, no Google, entrou em alguns sites para ver taça de cristal, começou a receber no Instagram, No Facebook. isso acontece. taça de cristal, tá? O que é isso? Remarketing. Nada mais do que isso. É o mesmo IP, é o mesmo, bater o IP do celular, do Instagram, com o Facebook, com o Google, é uma máquina E que você alimentou. que você alimenta. Você alimenta o algoritmo e ele faz toda a função Ponto. para que ele foi criado. Então, a publicidade, o negócio do mercado de comunicação, há alguns anos atrás, criaram o SEMP, Conselho Executivo de Normas Padrão, um regimento para funcionar o mercado publicitário, signatários ou co-signatado por todos os veículos de comunicação e entidades do mercado publicitário brasileiro. Agora, contrataram a Regina Augusto, que foi, durante 20 anos, redatora-chefe do Meio e Mensagem, para recriar o SEMP. Por quê? Porque o mercado muda. Então, a ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, saiu do SEMP. Ora, como é que você quer fazer um mercado publicitário legislado sem os anunciantes? Se a ABA saiu, acabou. Acabou o mercado. Se sair a BERT como signatária, o mercado pode continuar. Mas sem o anunciante não pode continuar. Mas, Edmo, tem uma coisa que a gente precisa discutir e eu acho que a sociedade precisa refletir também. Na nossa época de publicitário lá atrás, nós não tínhamos tanta oferta de produtos como nós temos hoje. Então, por exemplo, sabão em pó, tinha bastante sabão em pó, mas não tinha milhares de sabão em pó. Hoje tem milhares de sabão em pó. Não tinha diversificação de mercado. A globalização também, né? Então, por exemplo, sapato de amarrar. Então, tinha 2, 3. Hoje tem sapato de amarrar, aberto, fechado, branco, preto, azul, amarelo. Essa diversificação de mercado também mudou a cara da publicidade. Como é que a gente bota tudo isso no mesmo basquete? Eu ainda acho, eu estou quase abandonando, já estou 90% fora do mercado publicitário. Como saiu o Washington Oliveto, porque não dá para conviver com essa pobreza, é uma pobreza de comunicação, de estratégia, de criatividade. Como saiu o Nizam, como saiu agora mais recente Roberto Justus, eu também estou velho para essas coisas. Mas eu errei e acertei muito, eu posso ajudar muita empresa ainda orientando, é o que eu faço hoje, né? Mas você teve uma evolução, nós tivemos uma evolução muito grande. O mundo, um dia tinha 1 trilhão de moradores, depois 6, e a NASA e o foguete, e o mundo foi evoluindo. E é natural que fosse criando espaços no mercado para uma série de coisas. Eu lembro que um dia eu estava na Salles, o Mauro virou e falou assim, para as 20, não era 27 estados na época, enfim, com o Distrito Federal, mas, enfim, o Mato Grosso não era dividido, Tocantins não tinha, enfim, eu não lembro. Ele falou assim, vocês têm que comprar o fax. Fax é o fax. Que comprar fax? Nada. Papo de gente de São Paulo, pô. Isso é conversa de bambambam de São Paulo, lá no interiorzão, fax, né? Bom, tem que comprar o fax. Passou 2 meses, 3 meses, você vê que o homem estava certo. Tem que comprar o fax. Eu lembro que eu paguei $500 o fax. $500. Ele não durou 10 anos. O fax não durou 10 anos. Teve uma vida... Ele começou e morreu. E por que ele começou e morreu? Porque vieram coisas para sucedê-lo. O mercado, ele abre espaço, né? Conforme aumenta esse mercado, você tem um 100 número de pessoas a mais do que na nossa época, você tem canais que também eram 2... a Marluce,
que era a diretora executiva da Rede Globo em 1980, ela dizia que ela lançava um programa da Globo, qualquer novo programa da Globo, era 60 segundos no Fantástico e página dupla de Veja. Imagina, 60 segundos no Fantástico e página dupla de Veja. Ela arrasava no lançamento fazendo essa mídia. Faz hoje 60 segundos no Fantástico uma página dupla de Veja. Você não vai para lugar nenhum. Ninguém fica sabendo do seu lançamento. Então o mercado pulverizou, o mercado cresceu, o mercado abriu, o mercado... Outro dia desse eu estava vendo como é engraçado. Você vai em mercadinhos pequenos, tem um suco de laranja, eu não vou falar a marca, tem um suco de laranja engarrafado que eu gostei uma vez que eu conheci, você não acha em nenhuma rede de supermercado grande. Mas vai num pequeno, você acha aquela marca. E aí é que entra a marca. Que eu acho que as pessoas não estão valorizando as marcas, principalmente o supermercado. Os supermercados estão precificados cada vez mais. Se ele não entrar lá na mídia e colocar sabão em pó de tanto por tanto, alface de tanto por tanto, tanto por tanto, ele esquece que ele tem uma marca, que essa marca tem valor. E o último que trabalhou esse valor de marca foi o Pão de Açúcar. O último a trabalhar esse valor de marca. Aí, por outros motivos, você vai falar, mas o Pão de Açúcar está com dificuldade, tá. Né? Daqui a pouco ergue, enfim. Mas foi o último que trabalhou a marca. Você tem que ter orgulho, gostoso, prazer. Aonde você vai? Vou no Pão de Açúcar. Aqui não estou ganhando nada para falar do Pão de Açúcar, nunca ganhei nada do Pão de Açúcar, tá? Mas você tem que agregar valor ao preço. E os supermercados não fazem mais isso hoje, ou quase não fazem. Um ou outro talvez até tenha algum valor. Vou aproveitar, nós estamos na parte final, Edmo. E é uma coisa que foi uma discussão hoje que nós tivemos aqui na redação. Nós vamos falar rapidinho, nós só temos 4 minutinhos, né? O que é a publicidade, por exemplo, no esporte, no futebol? Então, por exemplo, eu tenho um amigo comercialino igual você, que disse assim, para poder resolver o problema do comercial, só uma SAF. E eu até brinquei com esse meu amigo, falei, você sabe o que é uma SAF? Ele disse para mim, não, a SAF é um cara que vem e põe dinheiro no clube. Eu falei, não, a SAF é uma empresa que compra um clube para transformá-lo em empresa, para dar lucro. Então, aquela velha história. Quando eu vou comprar uma empresa, eu preciso saber o que a empresa tem para me oferecer. Então, se ela tiver um patrimônio legal, se ela tiver arrecadação legal, marca legal, então eu valorizo. Senão, não vai virar nada. É duro as pessoas entenderem SAF no futebol, empresa no futebol, no esporte de uma forma geral. Eu entrevistei o advogado que fez a legislação da SAF, né? A ideia é genial, a ideia é muito boa. Sobre o comercial, os jornalistas esportivos precisavam fuçar um pouquinho mais para saber o que andou acontecendo aí no comercial. Eu sei o que aconteceu nessas 3 últimas semanas e precisava mergulhar um pouquinho mais para saber o que aconteceu, para ficar bravo com algumas pessoas lá dentro. Porque a coisa... Nós já ficamos, viu? Enfim. Mas a SAF é uma possibilidade que tem um clube de futebol hoje de poder sobreviver e subsistir. Não dá mais para paternalismo, para você botar o cheque do seu bolso, Atílio Benedini Neto, Romero Barbosa, Zé Penafirme da Luz, Farjala Moisés, Valdomiro Silva. Isso não existe mais. Não dá. O Paulo Nobre, quando colocou 100 milhões de reais no Palmeiras, e que começou a história do Palmeiras na mão do Paulo Nobre, ele tirou os 100 milhões de reais, com venda de jogador, etc. e tal. Não ficou para o Palmeiras. Isso foi genial. Essa senhora que está no Palmeiras hoje, sem SAF, genial. O que precisa fazer é cuidado com a SAF. O que eu vejo é que o presidente e o conselho de um clube assina com a SAF e, dentro de uma solidariedade de investimento, o clube que continua existindo, a SAF caminha daqui, o clube continua existindo daqui. Ele tem que investir para e passo com a SAF. Se ele não investir,
é uma SA, ele perde a ação, ele perde de pouco, ele vai perdendo o poder do negócio, ele perde a marca. Então a SAF é uma solução, sim, parcimoniosa, tem que tomar cuidado, pelo que eu entendi, pelo que me explicou, eu não me lembro o nome dele, já faz mais de ano que eu entrevistei esse senhor, e que foi o cara que redigiu a SAF no Brasil, que foi aprovada. Então, eu acho que é uma alternativa, sim, é segura, é viável, mas precisa tomar cuidado com as cláusulas que estão ali dentro. Nós temos o outro co-irmão aqui em Ribeirão Preto, que vai passar problema, perrengue com essa SAF aí. Bom, eu vou marcar um outro programa só para falar de SAF no futuro. Continuidade, né? Por favor. Para dar continuidade, porque o assunto é tão bom para a gente falar de publicidade que o Edmo já está absolutamente convidado. Esse menino que veio lá do Tonel Mota, criou uma agência de propaganda, foi 45 anos está numa agência de propaganda, é considerado um dos mais importantes publicitários do Brasil, no interior do Brasil, com certeza, já escreveu para tudo quanto é órgão de imprensa de Ribeirão Preto, tem blog, tem tudo, e é por isso que está aqui. Veio para o nosso programa, porque é gente que faz, gente que acontece. Obrigado, Edmo, pela participação no nosso programa de hoje. Eu, mais uma vez, sou grato a você pelo convite. É uma honra estar aqui. Gard, que orgulho, você e seu pai. Tenho muito orgulho de vocês. Obrigado. Gente, ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Estúdio Tati final de semana. Até lá. Oi.